Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do livro do Deepak Chopra. E hoje eu tô falando da terceira lei, que é a lei do karma, ou a lei da causa e efeito. Então eu vou ler alguns trechinhos, sobre essa lei e depois eu vou fazer os comentários. Então vamos lá? Bom, ele começa a terceira lei desta forma. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa o conjunto das ações dos seres humanos e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma forma energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado: você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se você desejar e escolher felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Karma implica, então, em escolhas e ações conscientes. Então, aqui ele está dizendo que eu escolho e o resultado da minha escolha vai gerar um resultado energeticamente exatamente igual àquilo que eu escolhi ou que eu plantei. E por que ele diz aqui energeticamente? Porque pensamento, sentimento, palavras geram energia, geram uma vibração. E isso é que leva, que vai ali para o universo e ele volta em forma do mesmo. Então, toda vez que eu lanço um pensamento ou um sentimento, aquilo vai voltar para mim. E é desafiador para as pessoas elas compreenderem e aceitarem que o resultado que elas estão tendo na vida delas vem de uma escolha do passado. Então, o meu hoje, o meu presente, ele está relacionado com aquilo que eu fiz ontem ou que eu fiz no passado. Então, é a colheita. Então, no passado eu tomei alguma ação ou eu fiz algumas escolhas e essas escolhas podem ser inconscientes porque nem sempre eu sei o que eu estou escolhendo. Então, assim, quantas vezes você fez escolhas e nem percebeu que você estava escolhendo? Muitas escolhas na nossa vida é automático, a gente não percebe que está fazendo uma escolha. E o resultado disso a gente percebe, lá no futuro, que é nada mais, nada menos que o nosso presente, o nosso hoje. Então, a lei da causa e efeito, ela se funda, ela se baseia nas escolhas que a gente faz. E todos os dias nós fazemos escolhas. Porém, quantos de nós está realmente consciente do que está escolhendo? Ou das consequências daquilo que está escolhendo? É uma boa pergunta, não? Vou continuar o livro. E aí ele continua e ele diz: quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo com você neste momento, ou seja, agora, no presente, é resultado das escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconsequentes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Se eu insulto, por exemplo, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe dirijo um cumprimento, é provável que você escolha se sentir grato ou envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Do outro lado, eu posso insultá-lo, ofendê-lo e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe dirigir um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Então, ele está dizendo que é sempre uma escolha. E se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem,
mudará o seu aspecto de consciência, de inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o consciente. Este procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Então aqui ele já começa a dar uma dica, porque quando eu vou fazer uma escolha, e seja a escolha que for, existem escolhas que vão ter riscos maiores e menores na nossa vida, que vão ter impactos maiores e menores, mas ele está dizendo aqui, se toda vez que eu for fazer uma escolha, antes de fazer essa escolha, eu fazer uma análise das consequências e dos resultados que aquilo pode me trazer, eu vou ter a opção de escolher sim ou não. Então, eu vou adiante naquela escolha ou eu paro ali e de repente eu escolho uma outra opção ou faço uma outra análise para ver possibilidades diferentes. E a gente não faz isso. Quantos de nós para fazer a análise sobre as possibilidades que eu tenho de escolhas diante de uma situação ou de uma oportunidade? Muitas vezes a gente tem uma oferta de emprego e quando você está, por exemplo, procurando emprego, você não vai fazer uma análise para ver o que aquela escolha vai te trazer no futuro, se vai ser bom ou ruim, se vai ter um impacto positivo na sua vida, na vida da sua família. Em geral, as pessoas escolhem dependendo e devido à sua necessidade. Então, eu tenho uma necessidade e eu vou fazer uma escolha em cima da minha necessidade sem analisar as consequências que aquilo vai me trazer no futuro. Ou muitas vezes também eu vou fazer uma escolha por inconsequência, ou por imaturidade, ou por irresponsabilidade, ou por falta de conhecimento. De qualquer forma, eu estou sempre escolhendo. E aí ele fala sobre como se fosse um teste, e é muito interessante que é uma forma de você analisar e de você verificar se a sua escolha ela está sendo uma escolha consciente, corretamente consciente, que ele diz assim: há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. Nosso corpo conhece 2 tipos de sensações: a de conforto e a de desconforto. Imediatamente, antes de fazer uma escolha consciente, observe o seu corpo enquanto faz a pergunta: se eu escolher isso, o que acontecerá? Se o seu corpo enviar uma mensagem de conforto, a escolha é certa. Se for uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. Então aqui ele está dizendo: bom, eu vou usar o meu corpo, eu vou usar as sensações do meu corpo para fazer uma escolha, seja qual for a escolha. Então, o meu corpo, ele é dotado de pontos de energia eletromagnético que se comunica aí com a nossa mente, com o nosso cérebro. Então, o nosso coração tem neurônios, o nosso intestino tem neurônios. Então, todo o nosso corpo, principalmente essa região aqui do plexo solar, né, do nosso estômago, intestino, até o nosso coração, ele é dotado de mecanismos para se comunicar com a nossa mente, com o nosso cérebro. É por isso que quando eu faço uma pergunta e eu observo as sensações do meu corpo, ou eu vou sentir desconforto ou eu vou sentir conforto. E aí eu posso dizer também, eu vou sentir leve e pesado, porque o conforto ele vai me trazer uma sensação de leveza, de expansão.
E o desconforto, ele vai contrair, ele vai me deixar pesado. Então, quando eu tenho esse conhecimento, esse discernimento de usar o meu corpo para fazer escolhas, eu tenho grandes chances de fazer escolhas corretas o tempo todo. Olha que interessante. E eu confesso que eu uso essa técnica do corpo, eu aprendi essa técnica de ouvir o corpo, né, de perceber as sensações do corpo, quando eu fiz um curso de Theta Healing. Então, no Theta Healing, ele tem esse teste, eles chamam de teste muscular, que é você fazer uma pergunta e você perceber o seu corpo de uma forma um pouco diferente, mas a gente percebe o corpo e ali eu consigo ver se ele está dizendo sim ou não. E aí eu uso ele para pergunta e eu consigo saber se ele está dizendo sim ou não. Aliás, tem um vídeo meu aqui no meu canal, eu vou deixar no card aqui, que é esse vídeo onde eu falo sobre esse teste muscular que você pode usar para fazer as suas perguntas a partir de hoje. E continuando, e aí ele já parte para falar sobre as dicas que ele dá para que a gente trabalhe essa questão das escolhas, que a gente aprenda a fazer escolhas conscientes. Então ele diz que ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só isso que precisa fazer. Ou seja, quando você se torna um escolhedor inconsciente, consciente, aliás, e que é algo muito simples, você passa a transformar não só a sua vida, mas também a vida do outro. E como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo, quanto para todos os que estão ou que são afetados por ele, seu fruto será felicidade e sucesso. Então, quando eu aprendo a ter o discernimento de saber que toda vez que eu fizer uma escolha na minha vida, eu preciso primeiro perceber se aquilo é contribuição para a minha vida ou não. Porque nem tudo que eu escolho vai contribuir para a minha vida, hoje e no futuro. Lembrando que hoje eu estou desenhando, construindo o meu futuro, o meu amanhã. Então, tudo que eu fizer hoje vai voltar para mim em forma de mais daquilo. Então, tudo que eu faço é uma ação que gera uma reação. Então, os meus resultados de hoje, se não estão bons, é resultado das escolhas que eu fiz ontem ou em algum tempo do passado, né? E as dicas que ele diz aqui, ele dá 3 dicas que são: você pode colocar a lei do karma ou da causa e efeito em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Passo 1. Observar as escolhas que você vai fazer hoje, a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-la para a percepção consciente. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. A terceira dica dele é: toda vez que você fizer uma escolha, pergunte: quais serão as consequências desta escolha? Ou, esta escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por essa escolha? Olha que maravilhosa essa pergunta. E a terceira dica: pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou desconforto. Se a escolha for de conforto, entregue-se totalmente a ela. Se for de desconforto,
Você deve parar para ver as consequências daquele ato com a sua visão interior. Ou seja, usar a sua imaginação. Bom, você já sentiu uma sensação de desconforto, então tente imaginar a sua vida depois dessa escolha já feita e todas as consequências que ela poderá te trazer. E se tiver consequências negativas, ali a possibilidade de consequências negativas, então não escolha. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas, espontâneas, tanto para você quanto para os que te circundam. Porque a gente nunca está sozinho. Então, toda escolha que a gente faz na vida, de certa forma, a gente acaba impactando uma outra pessoa. Seja ali do nosso mundo, né, da nossa família, como às vezes uma pessoa também de fora, seja no trabalho, enfim, a gente acaba impactando aí outras pessoas. Então, esse é o resumo da terceira lei, a lei do karma ou da causa e efeito, e basicamente trata sobre escolhas. Como eu escolho viver hoje? Porque é hoje que a vida acontece. Então, é hoje que eu faço escolhas para ter uma vida feliz hoje e amanhã. E a escolha tem que ser conscientemente todos os dias. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e aguarde a próxima lei que eu vou falar na próxima semana, tá? E eu vou falar, deixa eu ver a lei que eu vou falar. Bom, o próximo vídeo vai ser a lei do mínimo esforço. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo para você.